Vocês sabem o quanto eu gosto de arte. Querendo ou não, esse canal acaba falando também de arte. O objetivo dele é sempre levar o nível da discussão, seja onde for. E um dos primeiros vídeos foi falando a respeito da importância de financiar a arte no Brasil. Hoje eu tô dando um pontapé inicial num quadro que eu já queria trazer há muito tempo aqui. Uma vez por mês eu vou trazer uma análise detalhada e focada exclusivamente em mangás e HQs nacionais. A ideia é dar espaço e analisar o cenário independente, e a dinâmica vai ser simples, cada vídeo pode abarcar uma única obra caso ela seja maior, ou duas ou três, dependendo se for uma pequena de 3 a 5 capítulos. E eu já vou deixar claro um spoiler pro mês que vem, se preparem porque finalmente vai sair a análise do mangá do Linkzinho, aquela mesma que eu havia prometido há muito tempo e até agora eu não fiz. Mas sem mais delongas, vamos analisar a obra de hoje, o universo de Yoshiro. Para quem ainda não conhece, o universo de Yoshiro se passa em um mundo de fantasia urbana e ficção científica, onde a realidade, a Terra que conhecemos, é apenas uma fração de algo muito maior. A história revela que existem seres chamados Cancerianos, divididos em clãs com habilidades de combate únicas e poderes baseados na manipulação de energia. Esse multiverso é conectado por uma espécie de rodovia interdimensional, conhecida como a Estrada Dimensional. O grande foco deste mundo está na existência de forças cósmicas imensas, e essas coisas não afetam o mundo normal porque existe uma criatura conhecida como o Juiz, que funciona basicamente como o Demiurgo. Ele proíbe que os poderes sejam utilizados na Terra como a conhecemos, e é uma sacada um tanto quanto genial da parte do autor. O foco da obra é basicamente contar a história de como Yoshiro vai conhecendo esse mundo qual não havia sido contado para ele. Yoshiro desde pequeno acabou treinando artes marciais e viajando para o Japão, mas ele não sabia exatamente por que ele fazia isso e achava que era apenas tradição da sua família, quando então ele descobre que na verdade o objetivo disso tudo era para o preparar para uma guerra, e é esta a qual nós veremos nos próximos capítulos. Então nós acompanhamos como ele vai cada vez mais conhecendo esse mundo e tendo que lidar com o fato de que agora ele deve lutar pelas pessoas do mundo canceriano que esperam nele uma resolução para uma guerra que estava pendente há diversos anos e que era para o seu pai finalizar, mas ele acabou morrendo no meio do caminho. O início da obra estabelece muito bem Yoshiro como um personagem tímido nas primeiras páginas. Essa postura mais retraída ganha um contexto bastante sólido conforme a obra vai avançando. O Yoshiro é um personagem que tá muito ok, na verdade. É um protagonista tímido bem mais próximo do que realmente é uma pessoa tímida da vida real, do que outros personagens mais tipicamente de anime. O problema é que isso justamente acaba caindo nos primeiros capítulos por conta da excessiva reinteração. O comentário feito pela irmã do protagonista logo de cara na abertura soa completamente desnecessário e insensível, uma abordagem que quebra o tom de forma bizarra. Essa falta de timing se repete logo depois, porque, bem, como diabos ela fala isso com uma naturalidade tão grande? O grande obstáculo desse início é a pressa e a dependência de diálogos puramente expositivos. Até a metade do primeiro capítulo nós somos introduzidos ao primeiro antagonista, que é o Nakan. Boa parte das falas cai no erro de explicar o mundo em vez de demonstrá-lo. O autor também antecipa as motivações de forma precoce, entregando o que o personagem quer logo no começo. Não há nenhuma atenção para ver se ele é realmente mal, não, ele só realmente quer salvar a irmã dele. Só que seria muito mais interessante se, talvez, depois que ele fosse derrotado, aí sim você entendesse o porquê ele está fazendo o que ele vai fazer durante o capítulo, ao invés de deixar isso e fazer a história um tanto quanto previsível, porque você sabe que ele não vai matar o Yoshiro e nem a irmã do Yoshiro, justamente porque é deixado bem claro que ele é uma pessoa boa. Além disso, fica nítido que a história precisava de uma introdução mais espaçada. É compreensível o desejo de correr para as partes mais interessantes e mais dinâmicas logo no início da escrita, mas o peso dramático seria outro se os primeiros capítulos fossem dedicados exclusivamente a apresentar o cotidiano de Yoshiro e Camila.
Então, seria muito melhor você adaptar o quanto que ele se sente sozinho, mas a menos através de diálogos e mais através de ações, através de gestos. Essa é uma das vantagens de você estar criando algo por desenho, né? Você está criando uma HQ, um mangá, a possibilidade de você conseguir fazer com que a obra fale sem precisar dizer. Visualmente, a obra entrega ótimos momentos, mas carece de uma melhor distribuição das páginas. A sequência final do primeiro capítulo, por exemplo, fica bastante confusa porque coordena várias ações em um espaço muito curto. O ideal seria dividir aquele momento em uma página de preparação do golpe, uma página inteira e limpa para demonstrar a verdadeira magnitude e o impacto do poder do usuário, deixando o resto do diálogo para a folha seguinte. E isso é um problema que muitas vezes acaba se prolongando dentro do mangá de Yoshiro, porque simplesmente o autor acaba condensando muitas ações dentro de uma página e às vezes muitas das páginas ficam bastante confusas. Pode ser que na tela não esteja aparecendo tão confuso, mas é porque são páginas recortadas. Quando você vai ler passando de baixo para cima, fica praticamente inteligível algumas das páginas. Mas quando há espaço para que a ação brilhe por si só, a ação brilha muito bem, vocês estão vendo na tela, e o conceito e os estilos dos poderes são bastante instigantes, a coreografia de combate brilha bastante, os golpes são muito bem desenhados, permitindo com que a trajetória seja possível de se acompanhar com clareza. Eu já vi muitas obras nacionais que possuem o problema de que você não entende exatamente como um ataque acertou certo indivíduo. Aqui não, aqui o autor tem essa expertise de conseguir fazer com que seja entendível como cada golpe foi distribuído, como um certo golpe afetou o outro personagem e etc. Mas o que realmente me incomoda nesses 20 capítulos é a repetição exaustiva de diálogos que acabam subestimando a memória do leitor. Nakan assume uma postura repetitiva ao exclamar repetidas vezes que não se importa se o adversário é homem, mulher ou criança, ele só quer salvar a própria irmã, o que torna bastante cansativo. O mesmo ocorre com relação a Camila. Camila não para de falar durante os primeiros 3 capítulos a frase "eu não queria que você tivesse descoberto desse jeito", sendo que você já entendeu quando ela disse pela segunda vez. Ela não precisa repetir 4 vezes que ela não queria que o protagonista descobrisse seus poderes em uma situação de vida ou morte. Mas o que mais incomoda a respeito dos personagens são as personagens femininas. Não existe um diálogo dentro de Yoshiro de personagens femininas que não esteja citando personagens masculinos ou falando a respeito de amor. Personagens femininas de Yoshiro vivem basicamente orbitando personagens masculinos. É quase caricato que o principal traço de personalidade da Camila seja gostar de rapazes, e enquanto o passatempo da irmã de Nakan que ele quer resgatar seja de cozinhar. Apesar desses problemas de escritas, o mundo de Yoshiro é inegavelmente interessante. Eu não sou necessariamente o melhor especialista e, como eu disse, o canal do autor está presente na descrição e no comentário fixado, e lá você pode ver, porque ele tem vários vídeos falando a respeito do mundo de Yoshiro, mas é bastante interessante. Elementos como o Demiurgo, a expansão cósmica e o próprio conceito de Almatrina dão uma escala muito interessante para a obra. Bastante interessante o conceito de alma trina, que é basicamente a sua alma gêmea. Você inevitavelmente vai acabar se apaixonando por essa pessoa, porque é algo muito Sailor Moon. Só que o problema é que muitas das vezes isso é utilizado unicamente como uma espécie de insta-love. Todas as vezes que você vê a respeito dele nos primeiros capítulos, é basicamente as personagens femininas imediatamente se apaixonando, porque, bem, personagem, a alma trina dela, e as personagens de Yoshiro não falam de nada que não seja homem. Mas o Yoshiro, por sua vez, é um personagem que tem um desenvolvimento que me agrada, especialmente ao focar no peso psicológico de lidar com as consequências de se tornar a figura mais crucial do universo. Há também acertos na construção do vilão principal, que mantém a postura honrada e respeitosa em relação ao protagonista. O que falta para a obra atingir o seu potencial é a sutileza. Os personagens verbalizam abertamente cada um de seus sentimentos, o que esvazia a força das cenas. Como eu disse anteriormente,
o destino romântico acaba sendo utilizado como uma justificativa para um Stalove instantâneo, perdendo a oportunidade de criar laços mais profundos. Com lutas fluidas e uma mitologia rica, a história vai se beneficiar muito se o autor se permitir fazer com que os personagens respirem, eles conversem, eles interajam, eles vivam vidas normais antes de prosseguir tão abertamente, tão rapidamente, porque muitos desses capítulos acabaram sendo muito rápidos com relação ao que aconteceu. Você tá indo muito pra frente na história, o que deveria estar para o que é um capítulo 20. Apesar dos problemas de roteiro e desenvolvimento, há um mérito gigantesco que precisa ser destacado. Como eu disse, o mundo é extremamente vivo, as lutas são bem construídas, e só o fato do autor ter conseguido manter a disciplina para fazer 20 capítulos é algo surpreendente que merece o meu chapéu. É entendível o fato do autor ter feito um sistema de RPG baseado nele, porque é um cenário um tanto quanto denso e instigante que dá vontade de você explorar. Eu com certeza jogaria um RPG no mundo de Yoshiro sem pensar duas vezes. Então esse universo tem o potencial para entregar muito mais, e é perfeitamente normal que esses erros mencionados ao longo do vídeo tenham ocorrido, porque até onde eu sei, possivelmente é a primeira história do autor. Escrever quadrinhos é um processo longo de amadurecimento, por isso essa análise não é de forma alguma para desanimá-lo, mas sim para servir de aprendizado. O autor tem uma base excelente em mãos. Na verdade, não é necessário mudar praticamente nada na estrutura do que foi publicado até agora. Não há nenhum erro grave de roteiro que estrague a experiência. No máximo, claro, esse tratamento estranho das personagens femininas. Mas, com exceção disso, a história melhoraria de uma forma absurda e saltaria de nível mudando apenas a condução dos diálogos, trazendo mais sutilezas e profundidade para as conversas e retirando, claro, alguns dos flashbacks que não deveriam estar nos momentos que estão. Tendo tudo na balança, pra mim a história está atualmente com uma nota 6. É um começo sólido, com um chão firme para crescer, e tem tudo para se tornar algo maior se o autor continuar refinando a sua escrita. Para fechar, o recado mais importante aqui vai direto para o autor: não desanime de jeito nenhum. Se a gente colocar lado a lado com outras produções nacionais, como é o caso da HQ Dante do Tragicômico, que apresenta um desenho muito mais detalhado, o roteiro de Yoshiro ganha de 20-0 com facilidade. Base teórica e o universo que você construiu são infinitamente superiores. O segredo agora é ter disciplina. No cenário nacional, a barreira dos 20 capítulos é o ponto onde a grande maioria das histórias acaba se estagnando e parando pelo caminho. Mas você tem tudo para ir muito além disso, se mantiver a consistência, definindo dias fixos para os lançamentos. Isso ajuda a fidelizar o público, e conseguindo quebrar essa linha e alcançar futuramente metas como 50 capítulos, 100 capítulos, vai ser inevitável que a sua obra comece a ser comentada a respeito em algum fórum, em algum vídeo, como o vídeo que eu estou fazendo agora, e etc. E se os inscritos do canal gostarem e quiserem de alguma forma, caso eles vejam a sua HQ e também gostem do mundo da forma que eu gostei, talvez seria interessante eu fazer uma fanfic pro meu canal, assim como eu fiz algumas a respeito de outras HQs, como a HQ do Dante, que eu fiz uma fanfic, que inclusive está disponível aqui no canal. Enfim, eu agradeço muito a vocês por terem acompanhado até aqui. Muito sucesso e boa sorte ao autor nessa jornada, e nos vemos no nosso próximo vídeo.